Olá, meus irmãos, paz e bem. Hoje, sábado, dia 28 de agosto, a nossa igreja celebra a memória de Santo Agostinho. Por isso, vamos juntos meditar o Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículos do 14 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhes mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que eu lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifas onde não semeastes. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então, devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a esse servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus, ao contar esta parábola, mais uma vez ele volta ao tema da vigilância, de estarmos vigilantes à espera do Senhor. Mas aqui ele coloca algo em questão, a questão relacionada aos talentos, a vocação que Deus nos chama, que Deus nos dá. Percebam que aquele homem distribui os seus bens. A um dá 5 talentos, a outro dá 2 e a outro dá 1. Aquele que ganhou 5, que ganhou 2, foram trabalhar e lucraram o dobro do que haviam recebido. Já aquele que recebeu 1 se acovardou, se encheu de medo e aí cavou um buraco e escondeu o talento. Não deixou aquele talento produzir,
produzir mais talentos. Ele não foi capaz, meus irmãos, ele não foi capaz de entregar ao dono o talento que lucrou. Ele não foi capaz de ir à messe trabalhar duro, forte. É isso que Deus nos chama, meus irmãos, a estar trabalhando para o reino. Trabalhando com a nossa força, com a nossa inteligência, com a nossa palavra, com os nossos gestos de amar, de perdoar, de servir, de acolher aqueles que necessitam. Como o que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Com os talentos que Deus nos dá? Será que estamos na luta, usando a nossa capacidade para multiplicá-los? Ou cavamos buraco e deixamos lá, para devolver aquilo que recebemos sem nenhuma mudança, sem nenhuma transformação? Pense um pouco. E aí eu queria fazer hoje, hoje dia, na memória, que fazemos memória a Santo Agostinho, ele que é bispo e doutor da igreja, sabendo que Agostinho, de fato, se converte ali aos 32 anos, a partir da continuidade, da oração persistente da sua mãe, Santa Mônica. Nós percebemos que Agostinho deixou uma contribuição muito grande para a nossa igreja. Ele que é um dos maiores padres, um dos maiores padres e doutores do Ocidente, que deixou escritos, que nos ajudam muito na concepção teológica, nas concepções de fé, na interpretação da palavra. E aí nós percebemos que Agostinho, um homem de caráter generoso, simpático, que com a sua sensibilidade, que com a sua capacidade de perdoar, conseguiu unir várias pessoas, inclusive pessoas que eram adversárias. Que nós possamos sim, meus irmãos, assim como Agostinho, nos converter e viver uma vida vigilante, prudente, que multiplica os talentos, os dons que Deus nos dá. E assim possamos ser chamados a participar da grande festa, da grande alegria da salvação. Que Deus nos abençoe.